Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus, que se encontra em Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 39. Eu vou ler, meus irmãos, os versículos ímpares, e os irmãos lerão os versículos pares, para que possamos fazer uma leitura bem participativa da palavra do nosso Deus. Nos diz assim a Escritura, Romanos capítulo 8, versículo 31 ao versículo 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os irmãos? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor para que Ele ilumine o nosso coração nessa noite. Senhor, nós te damos graças mais uma vez. Estamos diante da Tua palavra e o nosso desejo, Senhor, é que o Senhor nos alimente nessa noite. Nosso desejo é sairmos instruídos pelo Senhor. Nós já cantamos isso, ó Deus, porque é uma convicção nossa, sem o Senhor nada nós podemos fazer. Por isso, que o Senhor esteja conduzindo também este momento, para que o seu nome seja glorificado e a tua igreja edificada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, se eu pudesse dar um título a esta mensagem, seria Garantia de Vitória. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para os irmãos. O que significa ser verdadeiramente vitorioso? O que significa ser vitorioso em nosso tempo? Talvez algumas pessoas vão dizer que significa a condição financeira de tal pessoa ser uma boa condição financeira. E assim nós falamos, essa pessoa venceu na vida. Quem nunca disse isso? Eu já disse isso, você já disse isso, e você já ouviu alguém dizendo isso também. Nós dizemos que uma pessoa que tem uma boa condição financeira venceu na vida. Mas será que isso significa realmente ser verdadeiramente vitorioso? Será que significa ter uma saúde, um estado emocional em pleno estado, assim por dizer? Será que significa isso? Será que ser verdadeiramente vitorioso é não ser acometido pelas doenças psicossomáticas que estão ao nosso redor e batendo a porta do coração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes cada vez mais cedo? Será que não passar por situações como essa nos torna ou torna as pessoas verdadeiramente vitoriosas? Existe uma teologia em nosso meio, uma teologia diabólica, uma teologia que prega para você que se você não tiver essas coisas, por exemplo, que eu acabei de citar, você não é alvo do amor de Deus. É a famigerada teologia da prosperidade. Meus amados irmãos, nós dizemos que não concordamos com a teologia da prosperidade. Por vezes nós pregamos contra a teologia da prosperidade e dizemos que a teologia da prosperidade é diabólica, como eu acabei de dizer, como de fato é. Mas, meus amados, por vezes, nós nos deixamos influenciar por essa teologia. Sabe que hora?
quando as coisas não vão muito bem para nós. E às vezes nós chegamos diante do nosso Deus e dizemos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu que sirvo tanto na sua casa, eu que sirvo tanto aos meus irmãos, eu que sirvo tanto, colocando tudo no lugar quando me pedem para fazer. Senhor, por que eu estou passando por isso? E meus irmãos, não há nada de errado em perguntar ao Senhor por que estamos passando por essas situações. Os salmistas fizeram isso várias vezes. O fato é o tom que nós colocamos. O problema está em como nós colocamos. Porque talvez no íntimo nós especulamos que nós não merecíamos estar passando por aquela situação a qual nós estamos passando. Então nós condenamos a teologia da prosperidade, nós condenamos as suas implicações, mas por vezes somos influenciados por ela e nós nem percebemos. Para o apóstolo Paulo, a resposta à pergunta que eu fiz aos irmãos independeria da condição financeira de alguém ou do estado emocional de alguém, ou aquilo que uma pessoa pode fazer, ou mesmo aquilo que uma pessoa pode ser no futuro. Para o apóstolo Paulo, o que significa ser verdadeiramente vitorioso não depende das nossas mãos, não depende dos nossos braços, mas depende unicamente daquilo que Cristo Jesus, o nosso Senhor, fez na cruz. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, meus amados, nós estamos diante de uma das mais empolgantes e completas declarações a respeito do Evangelho. Paulo aqui, meus amados, vai apresentar aos crentes romanos e também aos crentes de todas as épocas, portanto nós que estamos aqui, a conclusão de toda a sua argumentação a respeito da obra de redenção. Aqui em Romanos capítulo 8, nesse trecho a qual lemos, nós temos um conceito e nós temos algo que chama a nossa atenção e que faz o nosso coração se regozijar. Neste trecho, Paulo está dizendo aos crentes em Roma: nossa vitória é garantida. E não essa vitória que nós acabamos de dizer aqui, não. O que Paulo está dizendo é que aquilo que Cristo Jesus fez na cruz, dá para mim e para você e todos aqueles que creem no Senhor Jesus a segurança de que serão vitoriosos sobre a morte, sobre o inferno e sobre o pecado. Ele parte de um princípio de que o Deus justo justifica pecadores pela perfeita justiça de Cristo apresentada na cruz do Calvário. Agora, todos aqueles que creem no Senhor são salvos por sua graça. Se não, vejamos aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do verso 10. Quando Paulo pinta o cenário de toda a humanidade afastada do Senhor, de todos aqueles que não colocaram fé no Senhor e na verdade, segundo aquilo que ele diz no capítulo 1, são idólatras, porque simplesmente viraram as costas. E também os judeus, que tinham a lei do Senhor, mas desobedeciam essa lei. No capítulo 2, Paulo diz isso: fazendo com que o nome do Senhor fosse blasfemado no meio dos gentios. Então Paulo, no capítulo 1, mostra a condição dos gentios. No capítulo 2, ele mostra a condição dos judeus. E aqui, a partir do verso 10, ele vai dizer a condição de todo ser humano, concluindo num versículo que nós sabemos muito bem: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 10. Não há um justo sequer. E aqui obviamente ele faz um pupurri, assim podemos dizer, de vários versículos do Antigo Testamento, mostrando a condição de todos os seres humanos. Ele diz: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com línguas tramam ou tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Veja a condição de todo ser humano que não foi justificado por Cristo Jesus. A condição de todos aqueles que estão afastados do Senhor. Mas esses, como eu e você fomos também outrora, esses que colocam fé no Senhor,
são justificados por esse Deus que é justo. É por isso que lá no versículo 21 do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que agora, ou seja, remetendo-se à cruz do Calvário, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença entre gentios e judeus. Todos pecaram, e se todos pecaram, todos carecem, e destituídos estão da glória de Deus, mas, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui parece uma redundância do apóstolo Paulo, mas não é, meus amados, é ênfase na justiça de Cristo, que torna pecadores justificados, e no verso 25 ele vai dizer, a qual Deus propôs a propiciação, ou seja, ele aplacou a ira de Deus, ira essa que se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, como diz o capítulo 1, versículo 18. Ele, Cristo Jesus, aqueles que têm fé no seu sangue, esses, para demonstrar a sua justiça pela fé, a remissão dos pecados anteriormente cometidos. E o Estevão gosta de pregação, é por isso que ele está aqui. Estevão gosta de ouvir sobre a justificação pela fé. A remissão dos pecados anteriormente cometidos sob a paciência de Deus. Para quê? Para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo, preste atenção nisso, seja justo. E meus amados irmãos, se Deus fosse apenas justo, nós estaríamos perdidos. Você tem consciência disso? Que se Deus fosse apenas justo, nós estaríamos condenados ao inferno. Nós viveríamos eternamente distanciados de Deus. Mas aqui, na graça que há no Calvário, Paulo diz que ele se torna o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Paulo diz, onde está a vanglória? É toda excluída. Por qual lei das obras? Não, pela lei da fé. Aqueles que creem no Senhor Jesus, a despeito da condição que estavam, a despeito da condição que se encontram, tornam-se justificados. Logo, homens e mulheres que estavam em guerra contra Deus, passam a desfrutar de paz e de esperança de vida eterna. É isso que Paulo vai dizer no capítulo 5, versículos 1 a 5. Quando o apóstolo vai dizer, tendo sido, pois, tornados justos pela fé, tudo isso mediante a graça que há em Cristo Jesus, temos paz com Deus. É a convicção de que seus pecados já não pesam mais sobre você. É a convicção de que seus pecados não mais te farão viver eternamente distante do Senhor. Então Paulo está dizendo, esses que creem no Senhor Jesus e que foram justificados por Deus, têm paz com Deus, pelo qual também, verso 2, temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E Paulo parece, meus irmãos, aqui, que não se contenta com a salvação e a glória que nós vamos receber, não. Paulo sai do aspecto transcendente e entra para a nossa realidade dizendo, e não somente isso, verso 3, não somente a glória da esperança que nós temos, não somente, meus irmãos, sermos justificados e termos paz com Deus, não somente isso, mas nós nos alegramos, que seria a melhor tradução para essa palavra no versículo 3. Nós nos alegramos na tribulação. Uou! Isso é simplesmente paradoxal. É a mesma ideia de Tiago, dizendo, meus amados irmãos, quando vocês passarem por tribulação, se alegrem. Quem gosta de passar por tribulação? Levanta a mão. Deixa eu abaixar a minha. Ninguém gosta. Mas as implicações da justificação sobre a nossa vida simplesmente bagunçam as nossas ideias. A gente fica todo muito pirado. E Paulo está dizendo isso aqui. Nós nos gloriamos na tribulação. E ele continua dizendo, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência uma esperança. E uma esperança que diz o versículo 5, que não se confunde, porquanto o amor de Deus não nos envergonha,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora, alguém poderia levantar no plenário de Paulo e dizer: espera aí, Paulo, você está equivocado numa coisa. Se é pela graça que eu sou salvo, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Então eu posso viver da forma que eu quero. Não é? Porque se onde está o pecado, superabunda a graça, quanto mais pecado, mais. Isso é matemática simples, Paulo. No capítulo 6, Paulo diz: de modo nenhum. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Verso 1. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como nós viveremos nele? Não há relação entre luz e trevas. Uma fonte que jorra água boa não pode jorrar água amarga. Então aqui no capítulo 6, Paulo está dizendo: não, vocês foram libertados do pecado, verso 22, vocês foram feitos servos de Deus, e tem o fruto de vocês para a santificação e por fim a vida eterna. E Paulo, meus irmãos, conhece o seu estado de um homem miserável, um homem que quer fazer as coisas para Deus, muitas vezes e não consegue, e ele se vê preso a essa condição e diz: quem me livrará do corpo dessa morte, no capítulo 7? Quem vai me tirar desta condição a qual eu me encontro? E aí nós entramos no capítulo 8. Já no capítulo 7 ele diz: eu dou graças a Deus por Cristo Jesus o nosso Senhor. E no capítulo 8 Paulo diz: agora, portanto, para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que se encontravam naquela condição que nós vimos no capítulo 1, e no capítulo 2, e no capítulo 3, aqueles que creem no Senhor, são tornados justos. Para esses, já não há mais condenação. Louvado seja o nome de Jesus. Não há condenação mais. Nada pode de fato condená-los. E estes, meus amados, serão guiados pelo Espírito, é o que ele diz no versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Esses serão vivificados por esse mesmo Espírito que os habita, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Este também vos vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. E agora, eu e você que cremos, temos a confirmação de que somos filhos de Deus. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo, verso 16, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meus amados irmãos, a certeza da justificação nos faz pensar na glória que será revelada, e esta glória não pode se comparar com absolutamente nada que passamos nessa vida. É por isso que eu e você conhecemos, citamos e aconselhamos os outros com este versículo no capítulo 8, verso 18, porque para mim tenho por certo. E Paulo está falando para uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que passa por aflições. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E é por isso que Paulo parte, mostrando para os crentes em Roma que a verdadeira vitória é essa: Cristo Jesus nos salvou, Cristo Jesus é a nossa segurança, Cristo Jesus é aquele que nos sustenta diante de todas as coisas que o mundo, Satanás e o pecado tentam nos fazer para nos distanciar do Senhor. Portanto, Paulo vai partir de um argumento no texto que lemos, maravilhoso, e esse argumento, meus amados irmãos, não pode ser contestado. Diz o versículo 31, Deus é por nós. Ponto. Paulo evoca aqui simplesmente a autoridade sobre o universo, aquele que fez todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que providencia o necessário para que todas as coisas continuem funcionando segundo a sua ordem. Paulo então diz: que diremos pois à vista dessas coisas? Mas que coisas? A quais Paulo está dizendo? Os versículos anteriores vão nos dizer: porque aqueles que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja,
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que Deus amou, aquele que desde a fundação do mundo, aqueles que Deus predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. Estes, diz o apóstolo Paulo no verso 30, que também chamou, também justificou e também glorificou. A convicção do apóstolo Paulo é tanta sobre a obra de Deus na vida daquele que tem fé em Jesus, que ele coloca todos os verbos aqui no passado, dizendo, já foi feito por ele, já foi feito, já está consumada a obra de justificação daquele que tem fé em Cristo. Então é à vista destas coisas que Paulo está dizendo que Deus é por nós, que Deus, no fato de nos amar, nos predestinar, nos justificar, chamar, glorificar, esse Deus é por aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, e absolutamente ninguém pode se opor àquilo que Deus fez desde a eternidade por aqueles que Ele amou, chamou, justificou e glorificou. Meus amados irmãos, o fato é que nós precisamos compreender que Deus, o nosso eterno Deus, e precisamos compreender isso de uma vez por todas, Ele está ao nosso lado. Às vezes nós deixamos essa verdade fugir do nosso coração, principalmente quando nós somos levados ao extremo, principalmente quando os nossos limites são colocados diante de nós, e nós esquecemos dessa verdade significativa, profunda das Escrituras, que mostra que Deus é por nós. A palavra de Deus vai nos dizer, se Ele é por nós, quem será contra nós? Obviamente a pergunta do apóstolo Paulo é uma pergunta retórica. Obviamente ninguém pode se opor ao Senhor. Meus amados, não é que não existam pessoas contra nós, não é que não existam coisas contra nós. Sim, existem muitas, mas muitas coisas contra você. Existem muitas coisas contra mim, pessoas contra você, principalmente aquelas que se opõem à verdade do Evangelho, a verdade que queremos pregar para essa cidade e que os irmãos têm feito ao longo de quase 20 anos. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, existem pessoas, mas nenhuma delas pode se opor àquilo que Deus fez desde a eternidade por você. E nisso se encontra a sua segurança. A sua segurança não está no fato de você ter experiência de vida. É bom ter experiência de vida. É ótimo, maravilhoso. Pode ser passado de geração em geração. Mas a sua segurança não está nisso. Não está na sua conta robusta do banco. O mundo passa por crises que podem fazer a gente perder tudo assim. Então no que está a nossa segurança? Está no fato de que ninguém pode tirar de você aquilo que Deus fez desde a eternidade, que foi salvar a sua vida. Então Paulo parte desse pressuposto mostrando que Deus não desistiu de nós. Pelo contrário, Ele entregou o melhor que Ele tinha ao nosso favor. E nós não podemos de forma nenhuma pensar que vai nos faltar alguma coisa para completar aquilo que Ele fez em nós. Ou seja, a obra que Ele começou, Ele vai consumar. Diz o verso 32 o seguinte, aquele que nem poupou seu próprio filho. E parece que o apóstolo Paulo vai do maior para o menor. Ele diz, Deus não poupou Jesus Cristo, o seu próprio filho. E a revelação mostra para nós, o filho que ele mesmo diz, este é o filho em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado. Este é o filho que ele não poupou. Uma pergunta eu quero fazer ao seu coração para você que tem filho. Você entregaria o seu primogênito para morrer por uma pessoa igual a você? De modo nenhum eu entregaria o Estevão. Jamais. Para morrer por alguém igual a mim, jamais. Mas Deus fez isso por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará também, juntamente com ele, todas as coisas. E esse texto nos remete a Abraão e Isaque. Deus poupou o filho de Abraão, Deus poupou Isaque, provendo o cordeiro para que fosse morto ali naquele momento, mas Ele não poupou o seu próprio filho. Não poupou, antes o entregou por todos nós. Nós não podemos pensar que Deus vai deixar faltar alguma coisa para que completemos a carreira que está proposta para que vivenciemos. Não vai faltar. Não vai.
Porque nós temos Cristo. E meus amados, não existe maior garantia de vitória do que saber que Deus está ao nosso lado. Não existe maior garantia de vitória do que esta. Isso independe da nossa condição econômica. Isso independe da nossa escolaridade. E eu digo sempre que eu tenho oportunidade para os jovens, você não é um derrotado se você creu em Cristo Jesus. O mundo quer dizer que você é um derrotado. O mundo quer dizer que você não conseguiu chegar onde você deveria chegar. Mas aonde o mundo quer que você chegue é simplesmente aquilo que a realidade propõe para você. Você não vai passar disso. Mas você que creu em Cristo Jesus, você vai transcender esta realidade e viver uma realidade muito maior do que essa, onde de fato o prazer, a alegria, a paz estarão em nosso coração para todo sempre. É isso, meus irmãos, esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a garantia da nossa vitória. Não depende da nossa influência, não depende de nada disso. Nós somos chamados à santidade, nós somos chamados a viver com o Senhor. E meus amados irmãos, apesar de sermos chamados à santidade, apesar de sermos chamados à obediência, não é isso que nos torna justos diante de Deus. O que nos torna justos diante de Deus é o favor imerecido do céu que nos alcança. Veja, Ele entregou-se por todos nós. Diz o verso 32, nós não merecíamos, e Ele se entregou. Então Paulo parte do princípio também de que nada pode nos condenar, absolutamente nada, ninguém pode acusar os eleitos de Deus. Diz o verso 33, em forma de pergunta, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Verso 34 diz, Paulo pergunta, quem pode condenar esses eleitos de Deus? E a resposta é ninguém. Pelo simples e sublime fato de que é o próprio Deus que o justifica, diz o verso 33. É o próprio Deus que se coloca como oferta na cruz do Calvário, para que possa fazer este que nele crê, em Cristo Jesus. Alguém justo, alguém santo, alguém salvo. Jesus Cristo morreu, se fazendo oferta por aqueles que nele creem. Ele venceu a morte, meus irmãos. Veja o que diz o versículo 34. Pois é Cristo quem morreu. E Paulo não fica apenas num evangelho que muitos têm pregado, num evangelho incompleto. Porque se Cristo tivesse morrido e permanecido morto, nós ainda estaríamos perdidos em nossas transgressões. Não é isso que ele diz em 1 Coríntios capítulo 15? A gente estaria perdido. Estaria separado de Deus. Comamos e bebamos, que amanhã nós vamos morrer. É o que diz lá. Mas, meus amados, Ele não permaneceu morto. Paulo diz, Ele ressuscitou dentre os mortos, e fazendo uma alusão àquilo que Lucas registra em Atos capítulo 1, Ele subiu aos céus, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Jesus Cristo venceu a morte, e juntamente com o Espírito Santo diante do Pai, intercede por cada um de nós. Diz o versículo 26 do capítulo 8 o seguinte, que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar, não sabemos pedir como convém, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Filho está diante do Pai. Interceder é pedir em favor de alguém, está dizendo assim, Pai, perdoa Mateus, ele é meu, eu comprei ele com meu sangue, Marilúcia pecou, Pai, sim, eu sei disso, mas ela é minha, creu em mim. Celso, Pai, Celso escorregou, mas ele é meu, eu que comprei ele com o meu sangue. É isso que Cristo está fazendo por cada um de nós, meus irmãos. Isso é vitória, isso é garantia de vitória. Saber que Ele intercede por você, quando você escorrega, quando você pisa na bola, quando você chora diante dEle, Ele está diante de Deus falando, é meu, é minha, e ninguém vai tomar. Meus amados irmãos, não é que faltam acusações sobre nós, é só você olhar para a lei de Deus. Olhe para os 10 mandamentos e você verá que os 10 mandamentos mostrarão quem de fato eu e você somos. Não é que faltam acusações, tem muitas. Não é que faltam motivos para sermos condenados, tem muitos motivos. Em Divinópolis, tem ainda, né?
uma praça a qual eu e Júlia morávamos, chamada Praça da Bíblia. Por que chamava Praça da Bíblia? Porque tinha uma Bíblia lá, um monumento. E tinha uns 10 mandamentos lá. E um dia eu estava com o Estevão ali andando, eu, Júlia e Estevão, e o Estevão quis subir ali onde tinha os 10 mandamentos, e eu fiquei parado lendo os 10 mandamentos. E fiquei pensando, o que será que passa na cabeça das pessoas quando elas leem os 10 mandamentos? O que será que passa? Ou será que leem? Será que alguém passa ali dizendo, não, isso é, o primeiro eu dou conta, o segundo nem tanto. O último apertou, não cobiçar aí é difícil. É só a gente olhar para os 10 mandamentos, que a gente vai ver quantas coisas tem que nós erramos, quantas coisas tem que podem apontar dedos para nós. Mas tudo que poderia nos derrotar foi derrotado por Jesus na cruz. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Tudo. Não existe absolutamente nada que Cristo não tenha feito por nós e que alcança nossas vidas naquela cruz. Por isso, nada pode nos separar. Veja o que Paulo diz no verso 35. Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Ou quem pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Será que existe alguma situação, por mais terrível que seja, que possa se comparar com aquilo que Cristo fez pelos seus, e capaz de afastar os seus dele? Meus amados irmãos, as tribulações que geram angústias, as perseguições levam às privações, sim, o perigo leva à morte. Paulo está fazendo uma pergunta, será que isso pode separar os verdadeiros crentes do amor de Deus? Absolutamente não. Paulo vai dizer que a vida do povo de Deus foi exposta a perigos o tempo inteiro, ao longo da história, e você sabe os perigos que talvez você já passou, e você sabe as coisas que você já enfrentou. Então Paulo, no versículo 36, cita o Salmo 44, versículo 22, dizendo, por amor de ti, Senhor, nós somos entregues à morte todos os dias, nós somos reputados como ovelhas para o matadouro. E no verso 37 eu gostaria que nós lêssemos juntos, verso 37, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja Deus. Isso é vitória, meus irmãos. Convicto dessa verdade, desta verdadeira vitória que está garantida no amor de Deus. E a gente não sabe por que Ele nos amou. Um dos nossos hinos diz isso, né? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou. Por quê? Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Os irmãos continuaram, eu fui também. Isso é vitória, meus irmãos. Nada pode nos separar, nada pode nos arrancar das mãos do Senhor. Ele mesmo diz, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nem a pior das dores pode separar um cristão verdadeiro do seu Senhor. Os irmãos conhecem a história de Horácio Epáfras, autor do hino Sou Feliz, 398, do cantor cristão. Esse homem simplesmente, meus amados irmãos, perde as suas 4 filhas no naufrágio. Perde as 4 filhas. Estava nos Estados Unidos e tinha uma conferência na Europa. E quando ele passa no lugar onde as suas filhas morreram, diz aqueles que registram a história desse homem, ou dizem, que ali ele escreve, se paz a mais doce,
me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Veja, um homem que perde as 4 filhas está dizendo, eu sou feliz com Jesus. A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é perder 4 filhos no naufrágio. Às vezes, as mães que passam por isso, eu conheço muitas, entendem um pouco daquele homem, que aquele homem passou. Então Paulo diz, versículos 38 e 39, porque eu estou bem certo, eu estou seguro, isso não é qualquer tipo de devaneio, não, isso é segurança, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Aí Paulo fica sem palavras e diz, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, ano passado, o ano retrasado, foi um dos piores anos no que diz respeito a essas coisas para alguns jovens da Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Por exemplo, uma família muito amada lá, e eles já me deram autorização para falar deles sempre quando eu precisar. A família Cortez perdeu a sua matriarca, Fabiano, Júlia, Felipe e Gabriel, os 3 filhos, de uma forma muito rápida, ela ficou doente, em menos de uma semana ela morreu. Foi um choque para a igreja, um choque. Fabiano nunca deixou de dar aula na escola bíblica dominical. Os filhos estavam em todas as programações da juventude. A família, na igreja, cantando o que eu poderia te dar, Senhor, além da canção de amor. Ser exaltado, ó Senhor. Sabe o que é isso? Vitória. Sabe o que é isso? Garantia de vitória. Isso é ser vitorioso. Isso é estar seguro, mesmo diante da morte. Que possamos compartilhar dessa segurança, meus irmãos. Saiba que Deus é conosco. Ele não nos esqueceu, e a maior prova disso é a cruz do Calvário. Nossa segurança não está nos nossos braços, que nós achamos que são fortes, mas a nossa segurança está naqueles braços que foram estendidos, fracos, na cruz do Calvário, mas que não permaneceram ali, triunfantes, ao 3º dia ressuscitaram, e seguram a nossa salvação. Por isso, não há absolutamente nada que eu e você tenhamos para temer nesse mundo. Não tema, meu irmão, não tema, minha irmã. Eu sei que às vezes a gente é levado ao extremo e as coisas ficam difíceis. Eu sei disso, você sabe melhor do que eu. Mas a sua vitória está garantida. Está garantida em Cristo Jesus. Por isso que eu queria te perguntar, para que possamos orar mais uma vez e finalizarmos o nosso culto. Você tem certeza que é um vitorioso? Tem certeza disso? Então desfrute dessa certeza em todos os momentos da sua vida, em todos eles. Quando as coisas estiverem ruins, sou mais do que vencedor em Cristo. Quando as coisas estiverem boas, sou mais do que vencedor em Cristo. Quando as coisas estiverem mais ou menos, sou mais do que vencedor em Cristo. Que possamos ter essa certeza em nosso coração, todos os dias. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos por essa noite. Noite de oração, noite de louvor ao teu nome, mas também noite de meditarmos na tua palavra. Obrigado, Senhor, pela certeza e a segurança que o Senhor traz em nosso coração. Segurança, ó Deus, de que a verdadeira vitória não está naquilo que nós podemos fazer,
mas naquilo que Cristo Jesus fez no Calvário por nós. Obrigado, Senhor, que possamos vivenciar todos os dias as implicações maravilhosas desta verdade que a Tua palavra nos traz. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com cada um aqui reunido e com todos aqueles que esperam e aguardam ansiosamente a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja